Daniel e Evelyn. A jovenzinha que estava aí, Evelyn, ela é colaboradora de um centro educativo lá creio que é em Corrutepec. Me desculpa se me equivoco com esse centro educativo onde ela colabora, mas ela cresceu nesta graça, como super raça, como uma menina. E agora é colaboradora lá dessa sede, assim que canta também, tão lindo, que receba sem limites por essa interpretação. Vamos estar passando muitas coisinhas. Vídeos da super raça, poemas, tantas coisas lindas, tantos dons que há lá em Corrutepec, em Armênia, em São Miguel e em São Salvador. Recebam sem limites. Bom, creio que estamos prontinhos. Sábado estaremos com eles a propósito, todos esses testemunhos desde El Salvador. Quantos estão prontos para o banquete nesta noite? Estamos prontos, este é o momento mais esperado da semana. Nossa vida se centraliza nisso, em Papai, em Sua Palavra, em Seu Evangelho. Isto é o que nos dá vida, o que nos dá ânimo, o que nos fortalece. Diz firme âncora, certo? Quantos sabem que isso é firme âncora para as suas vidas? E por isso estamos aqui. Você chegou do trabalho cansadinho, ou tirou tempo, mas está aqui. E alguns em qualquer centro educativo, em qualquer parte do mundo. E hoje vamos sair em outra glória, em outra glória. Diga, hoje eu recebo que minha vida entra em outra dimensão, em outra glória preciosa, graças à palavra de nosso Pai. Isso é. Ele nos vinha falando no tema passado, víamos falando da vida do Espírito, depois a boa batalha da fé, mas papai deu umas expressões tão lindas acerca da graça. Ele disse que a graça é uma ciência, certo? E também falou da loucura da pregação. E de fato é que trataremos no tema de hoje, assim que nos preparamos neste momento para desfrutar do tema, e há pelo menos 4 perguntinhas que destacamos deste interessante tema. Vejamos aí no telão. A primeira diz: por que há que deixar os rudimentos e os símbolos da lei? Por que fala que tem que deixar os rudimentos? Que consequências há se uma pessoa, se uma congregação desobedece e se continuam praticando os rudimentos, batismo, ceia, essas imposições de mãos? Segundo, como se forma a Cristo em um crente? Como se forma? Orando? Talvez jejuando? Lendo a Bíblia? Pode ser, certo? Lendo a Bíblia? Vamos ver. Hoje se aclara essa pergunta com a mensagem de Jesus Cristo homem. A terceira pergunta diz: por que a sociedade de hoje, por que o mundo de hoje está em crise? Qual é a resposta? Por que está em crise? Do que eles descuidaram? Do que o mundo descuidou? Uau! Tremenda pergunta. Hoje se responde em lábios de Jesus Cristo homem. E a quarta: neste pacto de graça, o que está chamado a fazer o crente, se já não vive por mandamentos? Se já não tem que jejuar, se já não tem que sacrificar? O que estamos chamados a fazer? O que está chamado a fazer você, abençoado, como crente? Pois hoje, amada nas nações, uma honra saber que esta é uma palavra, diga, viva e eficaz. Esta é a multiforme sabedoria de Deus, que saiu da boca de José Luiz de Jesus Miranda, este vasinho de barro que o papai se pôs para consolar-nos. E esta palavra que te consola aqui, em Bogotá, e lá em Santa Teresa, lá na Venezuela, e que te ministra lá em Nagarote, Nicarágua, e lá em El Salvador, e lá na Bolívia, abençoado, diz, essa palavra é para mim, pois é uma palavra poderosa. E hoje papai nos segue falando, e hoje com esta palavra, como sempre, papai nos responde, inquietudes, nos consola. Eu declaro que hoje apreciamos e hoje exaltamos a papai, e lhe damos graças por esta palavra preciosa. Vamos dar um aplauso bem lindo e vamos receber com gozo, com júbilo nas nações. Papai, dá-lhe glória a Jesus Cristo. Graças, papai. Graças por tuas palavras inefáveis. Dê um aplauso bem lindo e recebamos-lo com gozo. Papai. Eso es. Y lo escrito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro.
edificó, consoló y confirmó a su iglesia. Y hoy recordamos las palabras inefables de Jesucristo hombre. Bom, vamos ao calqueu então. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Filhinhos meus, por quem volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você sabe que Paulo, quando via os Gálatas, ele foi ali, foi pastor dali, levantou uma congregação com a graça. Mas o que acontece é que a presença da circuncisão dos apóstolos começaram a opacar o zelo que eles tinham por aquela graça. É como aconteceu aqui, às vezes você convida alguém, se entusiasmou, e de momento gostou, e quase aceitou, mas então não vinha na outra semana e de momento se encontrou com o abençoado da circuncisão que lhe disse, cuidado com ir aí. E de momento aborta. O menino abortou. Depois que já está quase formando-se o bebê, é como a mamãe diz, olha, estou com 3 meses, então quando vem o ultrassom, diz, olha, já tem o bebê, está formando-se. Mas um aborto seria o pior nesse momento, um acidente que aborte esse bebê. Pois na parte espiritual, Paulo sofria muito por causa da circuncisão. E como vocês sabem que os apóstolos se meteram ali na Galácia, fizeram um dano tremendo a uma congregação que ele levantou, que por causa dos problemas que ele teve que ficar na Galácia. E ali, nesse tempo, levantou essa congregação. Mas ao chegar a circuncisão, ao chegarem os protestantes daquele tempo, os evangélicos daquele tempo, os católicos daquele tempo, pois então ele teve que dizer, filhinhos meus, sofro dores de parto, no que Cristo é formado, isto é, para formar a Cristo em uma vida, leva um tempo. Para formar a você, no que você se põe firme, no que você perde os temores e o medo que te trouxe a experiência de tua vida, a experiência religiosa, nós temos visto abortos aqui nesta congregação. Temos visto pessoas que quase, por pouco dá à luz. E de fato eu me lembro pessoalmente, eu tive passado por esse processo. Porque eu comecei, ou seja, isso começou em mim, mas havia momentos, quando, por exemplo, tirar os rudimentos, eu me lembro que em Miami um dia o Senhor me disse, olha, isso de batismo em água, isso é uma bobagem, se você já está batizado em sua morte. Eu disse, ai pai, se eu digo isso domingo, vai embora as pessoas. Porque isso me disse a mim, mas não a vocês. E havíamos acabado de celebrar um batismo há uns meses atrás, lá no Tropical Park. Porque você sabe que o próprio Paulo disse, às vezes que me aparecerei a ti. Ou seja, Paulo ia também, era uma revelação progressiva, porque o próprio Paulo batizou H e a sua família. E agora diz, Cristo não me enviou a batizar. Em que ficamos? Batizaste H e agora Cristo não te enviou para batizar. Pois esse mesmo processo eu passava. E ele dizia, ai, anda. E quando Deus me disse alguma coisa a mim, eu não posso parar isso, eu não posso dizer, não, vou deixar para depois. Se ele disse tem que dizer, eu tenho, ainda que vão as pessoas. E de fato eu vim preparado, ainda que fiquem 5, com esses 5 eu volto a funcionar. Bom, até que me dei conta que isso é uma bobagem, isso é molhar as pessoas, isso é um abuso maior. Para que batizar você em água?
Isso é molhar você. Isso é um rito sem... Isso não tem sentido. Porque você já está batizado em sua morte. Tu estás livre do diabo, livre do pecado. E esse é um símbolo de perdão de pecados, e tu estás morto ao pecado. Assim que batizar-te para quê? Mas isso entendi eu quando chegou a mente de Cristo em mim e me falou. Bom, eu disse, e me foram 2 ou 3 naturalmente, mas eu seguia com a Santa Ceia, porque isso... Olha, e quando eu lia um dia, eu estava lendo o que diz: porque vossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada. Ah, já? E que faço eu com um pedacinho de pão, como um bobo aí comendo pão e bebendo suco de uva, porque não é nem vinho? Eu disse, ai pai, bom, em outros detalhes mais bíblicos, eu disse, eu tenho que dizer isso no domingo, e outra vez. Mas eu não abortava. Deus não tinha dores de parto comigo, porque eu dizia, esse bebê vai sair. Não foi fácil, porque é que não vê que o mundo foi danificado pela religião, mas danificado. E são os temores que você já tem, isso te mete desde pequeno, desde o comecinho já te mete aí, e você já vai envenenado. E imagine, formar a Cristo em ti. Você sabe o que é formar? E depois que se forma, tu estás em outro lado do pântano. Quando Cristo é formado em ti, você já olha, a vida não há prova nesta terra que você te dê problema. Não há situação econômica, física, de nada. Mas formar a Cristo é a vida de alguém, é algo maravilhoso. Porque é que, de fato, o Evangelho é para a salvação. Salvar-te de ti mesmo. Veja como diz Paulo a esta igreja no verso, aí mesmo capítulo 4, mas 9 a 11, no verso 9 a 11. Veja como ele diz. Mas agora, conhecendo a Deus, ele se corrigiu em seguida, porque você não conhece a Deus, Deus é que conheceu você. Ou melhor, sendo, porque o livre-arbítrio não está, não? Ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que vos tornais novamente aos débeis e pobres rudimentos? Veja como é a lei, débil e pobre. Tem pessoas que se vão daqui para os débeis e pobres, e assim terminam, débeis e pobres, aos quais vos quereis voltar a escravizar. Guardais os dias, os meses, os tempos e os anos. Temo por vós que eu haja trabalhado em vão convosco. Que pena, hein? Esta igreja na Galácia, já Paulo estava perdendo a esperança. Diz, temo que eu tenha perdido tempo aqui e preguei graça em vão. Não, eles não conseguiram assimilar pela influência dos apóstolos. E esse trabalho, não só aqui, mas através das câmeras, temos muitos abençoados que foram gerados já, mas no processo de formar o bebê, então aparece o pastor pentecostal, olha, cuidado, que nos últimos dias virão falsos demônios, falsos profetas, tenha cuidado. E então, com isso, ainda que a pessoa gerada tende a ter essa preocupação pelo pastor local. E os pastores sofrem. Aqui não, aqui estamos formadinhos já, aqui pode vir um tormenta, o que vier, aqui não há quem pare aqui. Mas há congregações que estão começando e estão nos escutando e não entendem o processo do que acontece, e o pastor tem que ter cuidado no que vai se formando Cristo nesse crente, e a ideia é pô-lo a escutar, porque Cristo se forma pelo ouvido,
Bom, e veja que, ainda que Jesus de Nazaré, quando estava em sua luta, ele tinha momentos que ele poderia abortar, quando disse que passe esse cálice de mim, porque ele estava sentindo o poder da carne, ministrando a ele, porque ele se acomodou à vida social daqueles dias. Ele tinha uma mãe, e tinha irmãos, e ainda que ele tenha tido uma visão, pois também estava a carne, porque ele vem em semelhança de carne de pecado. Quer dizer que ele tinha uma luta. Como eu passei também, e se eu vou falar isso no domingo, o que eu vou pagar a luz e o aluguel? Se a pessoa vai embora, fulano, Mengano, Beltrano, então a carne se mete nisso. Naturalmente ele disse, se é tua vontade. Ele se defendeu e passou a prova. Não voltou atrás. E tu passas por isso também. Tu tens passado por esses momentos onde você diz, será que isso é verdade? Tanta situação, tanta coisa, por que dizem tanto, que é isso, que é aquilo? E tem gente que de momento o barco vai à deriva. E se fraqueja, Cristo não se forma, porque a ideia é seguir até o último. Veja, se eu parava, eu não saberia que Cristo estava na terra. Porque eu mesmo estava sendo formado. E tão claro que é para mim que eu sou Jesus Cristo. Isso para mim, como dizemos aqui, um bombito a pique. Que tu és Jesus Cristo? Que lhe parece? Isso é tão fácil. Que eu sou Deus? Deus se mete em piores. Em piores lugares se meteu Deus. Deus se esconde. Naturalmente, pois se você depois me responde e diz, eu sei que eu sei isso, esse véu não sabe disso. Para esse véu saber, a mente de Cristo tem que dizer-me primeiro, se não me diz. Sou tão ignorante como o da esquina. Eu sei o que ele me disse, o que me diz eu digo. E este é um processo. Tudo tem um processo. A vida de Paulo foi um processo. A vida de Jesus de Nazaré, ele estava brincando por aí, não sabia quem era. Se a pomba aquela não se manifestasse, olha, esse é meu filho amado. Ele estava por ali, Maria o tinha. E Maria, com tudo que sabia Maria, todavia, tinha suas dúvidas. Ela inquiria, dizia, ai pai, mas será que eu tive uma questão emocional? E escutei que o anjo me disse que ele se chama Jesus e que vai morrer para o seu povo. Porque até o menininho, se eu perdesse o menininho por aí, falando com os fariseus, aí, o que acontece é que tudo tem um processo. E na vida tua há um processo. E ele está tratando contigo. E ai, se houver um aborto em tua mente. Não aborte. Aguenta o bebê aí enquanto ele nasce. Que Cristo está se formando em ti. E quando isso acontece, quando você vai ser a pessoa mais feliz, a mais feliz da terra, porque nada pode contra ti. Não há situação que tu não possas vencer. E isso é doutrinalmente. Agora, o prático, a mim me ocupa muito o prático. Porque há pessoas que se tornam difíceis na confissão. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para formar a Cristo em ti. Mas há algo que tu tens que fazer, porque senão vai sofrer. Vamos a ver em Hebreus capítulo 1, verso 14 adiante. Veja que o 2 está aí. Isso pôs a imprensa. Isso é uma carta, e uma carta você não põe 1, 2, 3, 4. Quando você escreve uma carta a um familiar, você simplesmente faz parágrafos. Mas, desgraçadamente, os que escreveram a Bíblia puseram capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e te prejudicam no teu entendimento. Com essas orelhinhas que eu estou te dando. Veja o que diz o capítulo 1, verso 14. Não são todos espíritos ministradores, enviados para serviço. Será que você necessita de serviço?
a favor dos que serão herdeiros da salvação? E segue o verso 1 do capítulo 2, que neste caso seria o verso 15. Portanto, é necessário que com mais diligência atentemos às coisas que temos ouvido, não seja que nos deslizemos, ou que abortes. Não é que perdes a salvação, isto é um... Deus não é mesquinho, você está salvo, sempre salvo, ainda que te deslizes, ainda que vás de cabeça, ainda que abortes, o que for, tu estás salvo para sempre. Mas o importante é que enquanto estás aqui em teu corpo, aproveites desse serviço. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, a lei, e toda a transgressão e desobediência receberam justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de uma salvação? Esse é o Evangelho. De uma salvação tão grande. Olha, o mundo não escapou. Há 2000 anos de descuido e você crê que o mundo escapou? Veja como está o mundo, o que dá é pena. Com toda a inteligência, com toda a matéria-prima que Deus deu, com toda a ciência que se manifestou, que belo é ter um celular, que não tem que botar aí numa caixinha e ficar aí sentado aí ouvindo, falando. Teu bebê tem um celular. Que rico a tecnologia, como avançou a ciência. Olha, eu não tenho que estar pegando aqui um fio aqui, os pregadores tinham que estar com um fio aqui. Que belo a tecnologia. Com tudo isso, esta sociedade está em descuido. Descuidaram de uma salvação tão grande. E então está o câncer, estão as misérias, está a AIDS, está por um descuido. Por descuido. Veja como estão os governos, tudo. Nossa, como sofrem os povos, a pobreza, a corrupção política, a desunidade que há mundial. Eles não têm as respostas para nada. Veja, o governo dos Estados Unidos está ferrado. Todos estão iguais, todos. O que há é miséria, o que há é um desassossego. O que vai acontecer? Todo mundo está assustado. A moeda, todos estão danificados. Ah, não, nós é uma história à parte. Nós somos esse povo que Joel disse, um povo como jamais houve sobre a face da terra. Mas muitos de vocês descuidam disso. Você não pode ficar calado em todas as situações e seguir. Sou de quê? Veja, me sinto assim. Olha, que mal me vai isso. Olha que isso. Ai, me dói aqui. Ai, me dói aqui. O carro está danificado. Ai, que situação é essa? Ai, me esqueci disso. Sempre me esqueci disso. E os anjos aí observando. Alô! E queixa vem, queixa vai. E queixa vem. Você não pode viver assim, abençoado. Com essa cobertura de anjos que estão te checando aí. Essa é a tua salvação. Mira, esses anjos são os que põem o evangelho da salvação, são eles que te ativam com tua confissão. Crie pelo qual falei. Não podes ficar calado. Tu não vês que se tu ficas calado, veja, se tu ficas calado, olha o que vai te acontecer. Vou te advertir. Se tu ficares calado, a carne começa a fabricar uma miragem. E essa miragem te diz, fracasso. Veja, está sentindo ultimamente. Verdade que está doendo aqui? E ele... e a miragem, olha, você sabe qual é que é uma miragem? Um indivíduo que está num deserto e ele vê um manancial e vai de cabeça e quando chega é na areia. Pois a carne está cheia de miragens. Veja, a mim me dá isso. A mim
que acontece é que o bebê já cresceu um pouco. Não, um pouquinho mais. um pouquinho mais, mas esta carne a mim me disparou com todos os canhões que tem. O que acontece é que isto que eu digo a vocês é para consolar vocês. Para consolar vocês com a consolação que eu tenho sido consolado. Mas se não te matam, te metem no hospital, te matam e você fica ali. A carne tem poder para isso. Tu vives em um corpo de morte, que não se sujeita à lei de Deus, nem tampouco quer. Rapaz, é uma batalha campal. Eu tenho tido que pelejar a boa batalha da fé. Não há outra forma? E não te disseram que vai ser fácil tampouco. Nem porque tu sejas Jesus Cristo homem, nem porque sejas amigo dele, nem porque estás com ele. Aqui cada um levará sua própria carga. E o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Tens que começar pelo dia. Pelo dia, se é possível pela manhã. Digo que hoje é o melhor dia da minha vida. E aí o companheiro teu, a tua companheira, esse hipócrita, que melhor dia nem melhor dia. Se estás com um familiar desses que não entende, tá louco, tá com a cabeça danificada nessa igreja. Porque eles não entendem o que tu estás fazendo. Porque tu foste salvo pela loucura da pregação. E então, isto que tu faz é confessando o que diz a palavra, do que não se vê. Tu estás chamando como se fosse. Mas tu sabes o que está tu aí na tua cama e não se sente bem, dizes, a vida de Jesus. Audível, isso não é meditação. Diz, crie pelo qual meditei. Não, falei. Tem que falar. Ansore papá, tem que falar. Isso não é aqui, não come conto, nada. Se não falas, ficastes. Se não falas, o trem se foi. Tens que falar. Veja. Até mesmo no velho pacto, Deus deu a lei. E a lei, ainda que você não podia cumpri-la, mas dizia, não faltará de tua boca este pacto, dirás pela manhã, teus filhos, pela tarde, dirás. E até mesmo Davi disse, enquanto calei silêncio, enquanto eu calei, meus ossos envelheceram. Davi disse isso, enquanto eu fiquei calado, meus ossos quase me secam. Até mesmo na lei, imagine este pacto. Neste pacto tu tens que falar, tu tens que confessar, aí está a vida. Papai! Neste pacto eu falo até mal quando a carne... As más palavras que aprendi quando eu era pequeno, neste pacto, quando a carne começa a me atacar, eu Tu me respeites, conha. Tens que fazer, porque é que... De qual? Se não entendes espanhol, entendes... Titu, tite, tita... Bom, esta é a loucura deste evangelho. Aí nós nos gloriamos. De onde dizem que estamos loucos. Mas uma loucura, que funciona.
É uma loucura que dá vida. Digo, uma loucura com base a outra loucura escrita. Mas se guarda silêncio, vais ter que comprar essa questão que vende por aí, para que te mova os ossos, para não dissecarem. Bom, terás que encher-te de remédios, remédio para isso, líquido para aquilo, para cachorro, para planta. Veja, vi uma mulher que toda a sua fortuna gastou com sua enfermidade. Nos tempos de Jesus em Nazaré não tinha quase médicos, havia 2 ou 3 remedinhos e ela gastou tudo. Diz que se aproximou a Jesus em Nazaré e o tocou. E diz que saiu virtude dele e foi curada. Se não fosse curada, ia gastar dinheiro em remédio, hospital e vai. És preso, assim que tens que abrir a mandíbula e jogar azeite nela. E aos menininhos, aos nenéns, esses nenéns que ficam se queixando e chorando, o menino, pega ele desde pequeno. Diga esta palavra, confesse isso. Não, confessa. Não. E o neném vai aprender. Quando o neném pegar mais tempo, encontrei um caminho novo. Funcionou com a mamãe, funcionou comigo. Se não comes miséria. E que não recebo. Comes a miséria? Não recebo. Não recebes? Fique calado para que você veja. Você não pode brincar com isso. Isso é uma coisa séria, hein? E isso é uma questão séria. É igual que teu amigo, tua amiga, tua esposa, teu noivo, teu casal. Ele tem um anjo e você tem outro anjo. E quando você falha com ele, o anjo do outro se atribula contigo.